Cuba é muito interessante, né? A campanha aconteceu essa manifestação, o governo cubano denuncia e parece muito verídico, né? O fato de que houve um ataque concentrado via redes sociais, segundo eles, com 22 bilhões de mensagens, uma coisa do gênero, né? Impulsionando uma revolta popular. Aí nós tivemos essas manifestações, manifestações relativamente expressivas, o próprio governo concorda que elas foram expressivas. Eu acho que a base dessas manifestações é que Cuba está sendo duramente atingida pela crise econômica mundial, né? E nós temos que lembrar sempre, né? Se a gente não lembrar isso, já seria uma canalice na avaliação, que Cuba está submetida a um embargo econômico muito duro dos Estados Unidos, né? Então, logicamente que nessas condições, o país pode ter um solavanco, pode ter um sobressalto, né? Eu vi muitas declarações de pessoas que são hostis, de Cuba mesmo, né? Falando que o governo precisa fazer mudanças, mas o interessante é que ninguém diz qual que é a mudança que tem que ser feita. Né? Ninguém fala, teria que fazer tal e tal coisa. O que mostra que é um problema, né, que diz respeito à situação econômica de Cuba, a própria situação econômica de Cuba, que é uma situação que tem muito mais de internacional do que de nacional. Eu acho que se Cuba fosse um país com desigualdades flagrantes, como é o caso do Brasil e tudo mais, nós teríamos aí um episódio tipo Haiti, com queda do governo e tudo mais, né? Não me parece, a princípio, que o governo cubano vai cair por causa dessas manifestações. Não acho que tem toda essa extensão, né? Outra coisa também, eu vi da parte de vários agrupamentos de esquerda que eles dizem que eles rejeitam a repressão em Cuba, né? Queria falar duas palavrinhas sobre isso. Primeiro que, perto de outras situações, a repressão foi extremamente suave, né? Não, pelo que eu sei, né, pelo que eu ouvi falar, até agora houve um morto apenas em Cuba. Na África do Sul são mais de 100 pessoas na crise da África do Sul. Na Palestina foram 50, logo na primeira semana, mortos, né? Quer dizer, a polícia, para controlar uma determinada manifestação popular, derramou muito sangue. Em Cuba não aconteceu nada disso, e depois o governo respondeu com uma manifestação política, né? E até se propôs a considerar determinadas coisas, como, por exemplo, suspender os impostos para o pessoal que está trazendo coisa do estrangeiro, que é um problema econômico importante para Cuba, né? Esses impostos, para enfrentar aí a situação de momento. Eu acho lógico, todo país tem seus problemas, não há dúvida nenhuma, mas eu acho que a campanha que é feita contra Cuba é uma campanha falsificadora, mentirosa, né? É uma tentativa do imperialismo de derrubar o governo, é uma propaganda contra o governo cubano, muita gente ficou na defensiva, mas eu acho que o governo cubano agiu bem diante da manifestação e acho natural que tenha manifestação. Cuba é um país muito pobre. Cuba seria, no Brasil, seria um dos países mais pobres do Nordeste brasileiro, se a gente for ver. Não é, Cuba não é um país rico. Com essa crise, tinha que acontecer alguma coisa. Lógico.